E aí, pessoal, o tema de hoje é a competição patológica do narcisista. Vou falar de uma forma bem intuitiva aqui. Bom, então a competição, que a gente pode pensar assim também como aquela pessoa que você vê como narcisista, ou não tem certeza que ela tenha o tal transtorno narcisista, ou cabe também para qualquer pessoa que você imagina que tenha algum comportamento relacionado assim de egocentrismo, né? Não necessariamente você sabe que aquela pessoa tem o transtorno ou não, porque ter o diagnóstico é uma coisa difícil, né? A gente sabe que não é tão fácil assim, mas esse tema aqui cabe para você que vive numa situação assim, que tem uma pessoa do seu convívio que tem um comportamento mais egocêntrico, ou que você percebe que tem uma relação conflituosa com você, que não é uma boa relação. Apesar do tema trazer narcisista, pode englobar aqui aquele que tem um transtorno e aquele que tem comportamentos narcísicos, assim, né? Também que ele preocupa mais com ele mesmo, com o bem-estar dele, e ele não demonstra ter tanta preocupação se ele está te causando mal ou não. Pode-se pensar em todos esses aspectos, assim, né? Acontece muito num convívio conflituoso, acontece muito de haver uma competição, né? E no caso aqui seria uma competição muito aparente, né? Que fica exacerbada na relação. Então aqui eu poderia falar sobre situações onde há uma competição que causa um mal-estar, né? Na relação com a pessoa que está próxima de você. Então ali você, com essa pessoa, você vê que o olhar dela, ela caminha e lida com as coisas que ela está a fazer quando ela está em conjunto com outros. Ela busca sempre aquela disputa, né? Então tem muito aquela coisa de conseguir vantagem, né? É levada muito por esse aspecto de obter uma vantagem. Ela precisa estar em vantagem em relação a você. Que ruim isso, né? É muito ruim. A pessoa precisa sempre estar numa posição, ela precisa sentir que ela está numa vantagem sobre você. Está relacionado também sobre o esforço para ganhar algo, né? Então é complicado, né? Tem certas situações que a gente se encontra diversificados. Posso começar falando assim, por exemplo, de lugar de estudo, lugar onde as pessoas buscam um estudo comum, haver alguma competição, né? Quem está estudando mais, tem aqueles que chegam lá com essa visão, outros não estão tanto com essa preocupação. Outro ambiente, um ambiente esportivo, aquela pessoa que pratica um esporte, é comum a competição. No ambiente de trabalho, muitas coisas influenciam, né? Por exemplo, no ambiente de trabalho, depende também se a empresa, né, o local de trabalho ali, o local também ele pode proporcionar essa competição, né? Então, voltando lá do que eu já falei agora, desde daquele ambiente escolar, né? Ambiente de estudo, ambiente de trabalho, ambiente esportivo,
Ele pode proporcionar e colaborar para que haja competição. E o ambiente pode colaborar para que seja uma competição voltada de uma forma saudável, como uma competição que pode se tornar aquela que causa mal-estar, né? E de forma variada conforme as estruturas emocionais de cada pessoa que se encontra em cada ambiente destes, né? Vejo que algumas pessoas lidam com a competição de uma forma muito dificultosa. Tem muita dificuldade de lidar com a competição. Outras pessoas gostam da competição. Aquilo vira um impulso para elas. Essas mesmas pessoas, em dado momento da vida, podem cansar também, né? Eu acho que principalmente aquelas que são competidoras, pode chegar um determinado momento da vida que se cansa de ficar competindo, né? De ficar competindo com o outro. Um outro ambiente de competição pode ser aquele de relacionamento, né? Aquela relação que você tem, se você é namorado ou mesmo um casal, né? Haver uma competição um com o outro. A competição, eu vejo que ela sempre causa um atrito, né? Independente se as pessoas ali gostam de estar num ambiente de competição ou não, mesmo gostando, acontece esse atrito de relação e de emoções, né? De trocas de emoções. E eu acho que é mais interessante voltar esse tema para aquela pessoa que sofre com isso, né? Então, pensando todos esses ambientes assim que trazem, a gente vê que é tão comum a competição, né? Como é que vai fugir da competição? As pessoas que eu vejo que mais se declaram fugidoras, que fogem da competição e que chegam a utilizar isso até como um ideal de fala, quase que vira uma pregação de demonizar a competição. Quando você vai ver, ela está competindo. Então a competição ela acompanha, né, as relações. Então, se ela é tão comum, me leva a pensar o quê? Que é importante de alguma maneira você aprender a relevar, porque senão vai ficar impossível a existência. Se é algo que a competição é algo que está tão presente nas relações, é necessário aprender a lidar com a competição, se isso lhe causa muito mal. Agora, voltando aqui para o tema e pensando assim, mas no caso daquela pessoa que se relaciona com uma pessoa muito importante, parentesca, na vida, ou de um cônjuge, ou sendo filho, ou sendo irmão, e sofre com a competição desse que é tão próximo. Eu acho que seria mais relevante falar sobre isso, porque eu acho que é um sofrimento mais comum e até mais complexo de saber resolver, né? Então a gente pode pensar que talvez essa competição desse outro que lhe causa esse tal sofrimento leva a pensar que talvez chegue a um grau de perto do que seja algo doentio, né? Ou mórbido, ou causador de algo doentio, né? Por ele ser tanto assim, ele acaba causando, ele tira a energia de você, tira o vigor. Você olha para ele e dá vontade de dizer que é um indivíduo não normal, porque você imagina que o normal não seria uma pessoa que causasse tanta aflição assim em ser um competidor de você.
Então pode chegar a um desequilíbrio, tanto dele quanto um causador de desequilíbrio emocional seu, ou uma pessoa interesseira demais, de uma forma doentia, por objetos, por coisas que você tem, ou de uma forma que leva ela a ser e agir e fazer situações depravadas, perversas, situações perversas, né? Desde que você percebe que ele é muito voltado para sua autoimagem, né? Que a gente estava imaginando uma pessoa mais narcísica, assim, né? Porque geralmente leva a pensar que uma pessoa mais competitiva aumenta sim o grau de se considerar mais grandioso, de se voltar mais para a sua autoimagem, o que leva a pensar mais sobre que é uma pessoa narcísica, né? Que está mais pendida para esse lado, que pende para esse lado do narcisismo, né? Que se pende para o narcisismo. Então, falando aqui, eu acho que dizendo todas essas palavras pode trazer identificações para você, e você saber que isso é muito ocorrido. As pessoas sofrem muito com isso. Se você sofre com isso, saiba que você não é única nesse sofrimento. É comum, e comum nas suas diversificações de acontecer, né? Algumas pessoas têm um sofrimento profundo, porque com base do quanto esse outro é patologicamente competidor, né? E você fazendo identificando essas coisas nesse outro, que você percebe que tem uma competição que lhe causa mal, sugiro pensar se é um distanciamento que você tem que fazer desse outro, se é uma maneira de você jogar um balde de água fria nessa competição, para a pessoa perceber que você não está competindo com ela, você não tem essa necessidade tanto quanto ela. Há várias maneiras em cada situação do que você deve fazer, né? Eu me lembro aqui também, nessa questão de competição, às vezes você não tem essa pessoa próxima que é o ente que causa o sofrimento, mas existe umas pessoas que têm uma competição patológica, que elas surgem de repente, assim, muito facilmente na vida. E eu já notei que esse surgimento rápido dessas pessoas, dependendo da sua sensibilidade, é o bastante para causar mal-estar em você. Ainda mais quando, juntamente com essa competição, é aquelas pessoas que, quando encontra você e vê você como uma pessoa para entrar em competição com ela, e ela gosta disso, ela pode colaborar para que o encontro com você seja mais frequente. Já vi algumas pessoas que fazem essa aproximação com intensidade, buscam muito essa aproximação, e mesmo quando você procura sair fora daquela situação, aí é complexo, né? Porque você fica querendo fugir de uma pessoa ali que está te causando mal, e a pessoa fica fazendo de tudo para que você não saia desse raio de distância no qual ela pode entrar na execução da sua competição, para se sentir bem em estar fazendo isso com você. Então leva a instigar uma sabedoria em você, para você sair desse raio, né? Para você, e isso às vezes leva tempo, e é necessário
a paciência. Com o tempo, você conseguir sair desse raio competidor.